Olá, muito bom dia. Graça e paz para a sua vida. Aquele evangelista encontra um homem que dizia não ter pecados. Dizia ser um bom pai, um bom filho, um bom marido. Não tinha erros. Então, em certo momento, o Espírito Santo incomoda aquele evangelista a fazer uma pergunta um tanto quanto estranha. Pergunte a ele, e o biscoito? O evangelista confabula com o Espírito Santo. Mas como vou lhe fazer uma pergunta destas? E o Espírito Santo lhe diz novamente, não temas, faça essa pergunta, e o biscoito? Então, o evangelista se vira para o homem e pergunta, você não tem mesmo pecados, não tem mesmo erros? E o homem diz, não, claro que não, você não confia em mim? E o evangelista lhe pergunta, o Espírito Santo me incomodou a lhe fazer uma pergunta que eu achei um pouco estranha, mas ele disse que você saberá do que se trata. E o biscoito? Aquele homem então se transtorna imediatamente. Suas faces se avermelham. Ele começa a chorar e começa a gaguejar. Bibiscoito? Mas que bibiscoito? E como via que o evangelista olhava fixamente em seus olhos, esperando uma resposta, viu que não tinha saída. Então se põe a contar a sua história. Quando eu era pequeno, viviam eu, minha mãe e mais 3 irmãos. E todo mês ganhávamos uma provisão em biscoito de uma ONG próxima à nossa casa. E minha mãe guardava aquele biscoito em uma lata trancada à chave. E todos os dias pela manhã, dava pequenas porções de biscoito para mim e para meus irmãos. Mas eu não me contentava com aquela porção e queria comer mais biscoito. Descobri onde minha mãe guardava a chave. E toda tarde eu ia lá, abria, comia mais biscoitos, fechava de novo e guardava no mesmo lugar. Seria o crime perfeito? Mas minha mãe começou a desconfiar. Então apertou os meus irmãos, que diziam nada saber. Claro, eles não sabiam de nada. Mas quando ela vinha para o meu lado, além de negar, eu ainda acusava meus irmãos de falsos e mentirosos. Anos depois, minha mãe veio a falecer. E eu nunca havia confessado esse erro, até esse momento. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quantos erros de estimação carregamos conosco e achamos que nunca ninguém vai saber? Existe um dito popular que diz o seguinte, somente o dono da casa conhece onde estão as goteiras. Você sabe onde você está furado. Você sabe onde estão as suas brechas. Então eu te convido nessa manhã a se livrar de uma vez desse erro que te atrapalha, desse pecado que não te deixa ir além, que não te deixa romper. Eu te convido a procurar o seu secreto, entrar em conexão com o Senhor e confessar a Ele os seus erros, confessar a Ele os seus pecados, confessar a Ele as suas brechas, os seus desvios e fechar de uma vez por todas essas brechas, esses portais de iniquidade que sintonizam você com as forças das trevas, que sintonizam você com as forças mais baixas, que não te deixam romper, que não te deixam crescer em Deus. Então está na hora de crescer, está na hora de romper, está na hora de se livrar desse peso, dessa goteira. Fecha de uma vez essa goteira e siga para Cristo, limpo, como Ele espera que você esteja. Que Deus abençoe o teu dia abundantemente e bênçãos enormes, infinitas, sem medidas, purificadoras, lhe acompanhe pelo caminho. Um grande abraço para você, fica com Deus, nos vemos por aí. Tchau!